Muito bem, então, seguindo aqui, nós encontramos também numa obra que é Contos e Apólogos, psicografada pelo Chico Xavier, né, editada pelo Espírito Humberto de Campos, lá no capítulo 22, o título é Conduta Cristã. E é interessante porque ele nos traz uma reflexão super interessante e mostra para a gente a complexidade que é nós realmente seguirmos o Cristo. Nós vamos percebendo assim o quanto nós ainda somos pequenos e temos dificuldade, mas que nós sabemos que um dia nós vamos chegar lá. Um dia nós seremos perfeitos como Jesus é perfeito, mas que para isso precisa de um esforço muito grande de nós. Então aqui Humberto de Campos traz a história de um cameleiro, né, aquele que conduzia os camelos, e ele se chamava Ibrahim Ben Azor. E esse Ibrahim, ele entra na casa de Simão Pedro buscando Jesus para que pudesse conversar com Jesus, tirar dúvidas que ele tinha com Jesus. E ele começa perguntando assim: mestre, na hipótese de aceitar a nova revelação, como me comportarei perante as criaturas de má fé? Percebam que ele já falou, na hipótese de eu aceitar. Ele ainda não estava convencido, ele queria conversar com Jesus para saber como é que seria isso, né? E aí, quando ele pergunta, né, perante as criaturas de má fé, como é que eu devo me comportar? Olha o que Jesus responde: perdoarás e trabalharás sempre, fazendo quanto possível para que se coloque no nível da tua compreensão, desculpando-as e amparando-as infinitamente. Gente, aí aqui a gente já começa a pensar: será que nós conseguimos fazer isso? Perdoar aquelas pessoas de má fé, e a gente vê muitas vezes pessoas, né, corruptas, que enganam os outros, que roubam, que aplicam golpes, que matam, que estupram. Será que a gente consegue olhar para essa pessoa com esse olhar de compreensão, desculpando e amparando infinitamente? E aí, Ibrahim segue perguntando e diz assim: e se me cercarem todos os dias? Porque uma coisa é você ter um contato ali, né? Mas e se me cercarem todos os dias? Jesus diz: continuarás perdoando e trabalhando a benefício delas. Ou seja, gente, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão quando ele errar comigo? Até 7 vezes? Jesus responde: não te digo 7, mas 70 vezes 7 vezes. Ou seja, é de forma indeterminada, né? Que nós temos que fazer isso. Aí ele diz assim: mas mestre, né? Já admirado com aquilo, a calúnia é um braseiro a requeimar-nos o coração. Admitamos que tais pessoas me vergastem com frases cruéis e apontamentos injustos. Como proceder quando me enlamearem o caminho, atirando-me flechas incendiárias? Ou seja, a pessoa me ofende, a pessoa fala mal de mim, a pessoa me calunia, né? E aí, o que eu devo fazer? Aí Jesus responde: perdoarás e trabalharás sem descanso, possibilitando a renovação do pensamento que a teu respeito fazem. Gente, olha que fantástico isso. Porque muitas vezes nós ficamos tão sentidos, tão magoados, quando nós ficamos sabendo que alguém está falando mal de nós, e falando mal, muitas vezes caluniando, né? Nem falando o que é verdade. A pessoa tem um olhar sobre a nossa pessoa que não corresponde à realidade. Se ela está falando, a visão dela naquele momento é essa, não é? E aí Jesus diz que ao invés da gente querer revidar, nós temos que fazer o quê? Trabalhar, né? Perdoar e trabalhar para que aquela pessoa mude o conceito que ela tem a nosso respeito. Ou seja, continuando fazendo bem, né? Sendo éticos, honestos, corretos, seguir com a nossa vida. E aí ele pergunta assim: e se me ferirem? E se a violência me sujeitar à poeira e a traição me golpear pelas costas? Se o meu sangue correr em louvor da perversidade? E aí, o que eu faço? E Jesus diz: perdoarás e trabalharás, curando as próprias chagas, com a disposição de servir invariavelmente na certeza de que as leis do justo juiz se cumprirão, sem prejuízo de um ceitil. Ou seja, nós temos a justiça de Deus. Tudo que nos acontece tem uma causa. Então, se nós nos virmos nessa situação de estarmos sendo feridos, né,
objetos de violência, de traição. Isso vem para nos ensinar uma lição. Porque a reencarnação, ela nos dá a oportunidade de nós repararmos os erros do passado e de nós aprendermos a desenvolver a paciência, a resignação, o perdão, o amor, a tolerância, essas virtudes que nós temos tanta dificuldade, não é? Então ele diz, nós temos que ter certeza de que a justiça de Deus não falha. Se nós estamos passando por isso, nós temos um porquê, por mais que a gente não se acorde agora, mas existe uma causa. Então procuremos aprender com essa situação. Procuremos cultivar em nós esses sentimentos de paciência, de perdão, de resignação. Compreendendo que o outro está se endividando. Então nós temos que ter misericórdia do outro, porque ele hoje é um agressor. E Jesus nos fala, né? É melhor nós sermos agredidos do que agressores. E aí, ele, né? O Senhor foi ficando desapontado e diz assim: Senhor, e se apesar da mão dos ignorantes ameaçar-me a casa? Se a maldade perseguir minha família, dilacerando os meus nos interesses mais caros, ou seja, mexeu com a minha família, Jesus responde: perdoarás e trabalharás a fim de que a normalidade se reajuste sem ódios. Sempre a gente percebe? Perdoar e trabalhar. E aí, ele estava assombrado, né? Ouvindo aquilo assombrado. Aí ele faz de novo a pergunta: Senhor, e se me prenderem por homicida e ladrão sem que eu tenha culpa? Olha, ele foi no extremo. E a gente sabe que às vezes isso acontece, né? A pessoa é condenada por um crime que ela não cometeu e muitas vezes vão descobrir depois que se passaram muitos anos ou até depois que a pessoa já até morreu, né? E aí ele pergunta. E aí Jesus de novo: perdoarás e trabalharás, agindo sempre segundo as sugestões do bem, convencido de que o homem pode encarcerar o corpo, mas nunca algemará a ideia pura, nobre e livre. Sempre a mesma recomendação: perdoar e trabalhar. E aí ele estava muito indignado, né? Intrigado com aquilo tudo. E aí ele faz ainda uma última pergunta: e se me prostrarem no leito? E se me crivarem de úlceras, impossibilitando-me de qualquer ação? Como trabalhar de braços imobilizados quando nos resta apenas o direito de chorar? E mais uma vez Jesus responde: perdoarás e trabalharás com o sorriso da paciência fiel, cultivando a oração e entendimento no espírito edificado, confiando na proteção do Pai Celestial, que envia socorro e alimento aos próprios vermes anônimos do mundo. Percebem que ele já estava assim, né? Esgotado, tudo Jesus começava falando para ele: perdoarás e trabalharás. E aí ele diz assim: tudo bem, mestre, e se me matarem? E por fim, se me matarem? Se depois de todos os sacrifícios aparecer a morte na estrada inevitável? E aí Jesus responde: demandarás o túmulo, perdoando e trabalhando na ação gloriosa em benefício de todos, conservando a paz sublime da consciência. E ele segue, né? Ele vai perguntando, e Jesus vai respondendo, até que por fim o Ibrahim, né? Totalmente conturbado, ele se levanta, chama o dono da casa, que era Simão, e pergunta: realmente ele é o Messias? Esse aqui realmente é o Messias? E aí o Simão Pedro diz: sim, é ele o Messias, né? E aí, quando ele fala isso, carrancudo, qual se houvesse recebido grave ofensa, avançou para fora e seguiu para diante, sem dizer adeus.